Roberto tinha uma conta bancária com 9 dígitos e o mundo a seus pés. Mas quando ele apareceu na festa de gala, com roupas surradas, dizendo que a empresa faliu, a elite que bebia seu uísque importado o tratou como lixo. Humilhado e expulso para a chuva, apenas Senhor João, o porteiro que ganhava um salário mínimo, lhe ofereceu abrigo e sua própria marmita. O que ninguém ali imaginava era que a falência era uma mentira. E Roberto estava prestes a comprar o prédio inteiro. Eram exatamente 20h15, quando o salto do sapato italiano de Roberto quebrou propositalmente na calçada de pedra portuguesa. Mas aquilo era o menor dos seus problemas. Ou pelo menos era o que ele precisava aparentar. O homem que até ontem estampava a capa da Forbes como o CEO mais influente do Brasil, agora caminhava em direção à entrada do luxuoso Le Palace, o restaurante onde ele mesmo havia pago a reforma no ano anterior. Mas hoje, Roberto não usava seu terno Armani de 30 mil reais. Ele vestia uma jaqueta jeans desbotada, comprada num brechó por 20 reais, e uma calça com a bainha rasgada. Seu cabelo estava despenteado, e ele havia passado 2 dias sem fazer a barba, para garantir o aspecto de desespero genuíno. O cheiro de perfume importado foi substituído pelo odor de suor e chuva fina. Ele parou diante da porta giratória dourada. Lá dentro, através do vidro, ele via sua família escolhida. Ricardo, seu sócio há 10 anos, Amanda, sua noiva, e Carlos, o amigo de infância que Roberto havia tirado das dívidas 3 vezes. Eles riam, brindando com Dom Perignon Safra 2008. O coração de Roberto batia descompassado, não por medo, mas pela dor antecipada da verdade. Ele empurrou a porta. Senhor, a entrada de entregadores é pelos fundos. A voz do maître, Felipe, foi cortante como uma navalha. Felipe, o mesmo homem a quem Roberto dera uma gorjeta de 5 mil reais no Natal passado. Felipe, sou eu. Roberto, disse ele, forçando a voz a tremer, adotando a postura curvada de quem carrega o peso do mundo. Eu preciso falar com o Ricardo e a Amanda. Por favor. O maître estreitou os olhos, reconhecendo os traços do bilionário por trás da sujeira. O choque inicial deu lugar a um sorriso de escárnio que Roberto jamais esqueceria. Senhor Roberto, Felipe falou alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Ouvi os rumores no jornal hoje cedo sobre o bloqueio judicial, mas não achei que fosse tão rápido a ponto de o senhor virar isso. As risadas na mesa principal cessaram. Ricardo se levantou, mas não veio abraçá-lo. Ele caminhou até Roberto com as mãos nos bolsos, mantendo uma distância segura, como se a pobreza fosse contagiosa. Beto! Ricardo riu, um som seco e sem humor. O que é isso? Uma pegadinha de reality show? Eu perdi tudo, Ricardo. Roberto mentiu, sentindo o estômago revirar. A fusão deu errado. Os bens foram congelados. Eu não tenho onde dormir hoje. Bloquearam meus cartões. Eu só preciso de um lugar, só por essa noite. Você tem aquele apartamento de hóspedes vazio na cobertura. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amanda, sua noiva, nem se levantou. Ela apenas girou a taça de cristal, observando o líquido dourado, evitando olhar para ele. Amor! Roberto chamou, dando um passo à frente. Não me chame assim. Ela sibilou, finalmente olhando para ele com nojo. Você disse que o negócio era garantido, Roberto. Você disse que iríamos para Paris mês que vem. Olha para você, você fede a fracasso. É só uma fase, Amanda. Eu vou me reerguer. Ele implorou, entregando-se ao papel do underdog desesperado. Ricardo colocou a mão no peito de Roberto, impedindo-o de avançar. Escuta, Beto, negócios são negócios. Você sabe como funciona. Se sua imagem está queimada, a gente não pode se associar. Pega mal para a firma. Ricardo puxou a carteira e tirou uma nota de 50 reais, amassando-a e enfiando no bolso da jaqueta velha de Roberto. Pega um táxi. E, por favor, não volta aqui. Está espantando os clientes.
A humilhação foi física, foi como um soco no plexo solar. Roberto olhou para a nota amassada, depois para os rostos daqueles que juravam lealdade eterna enquanto ele pagava a conta. Ninguém se moveu, ninguém defendeu. Felipe, acompanhe o senhor Roberto até a saída e certifique-se que ele não fique na calçada da frente, ordenou Ricardo, voltando para a mesa e servindo mais champanhe. Roberto foi empurrado para fora. A chuva havia engrossado. A água gelada encharcava a jaqueta fina, mas o frio que ele sentia vinha de dentro. Ele caminhou até o meio-fio e sentou-se, abraçando os joelhos. A falência era um teste, sim, mas ele não esperava que a dor fosse tão real. Foi quando uma sombra cobriu a chuva que caía sobre ele. Seu Roberto! Ele levantou a cabeça. Diante dele estava Senhor João, o porteiro do prédio ao lado, um edifício comercial antigo que Roberto pretendia demolir para construir um shopping. João tinha 65 anos, a pele curtida pelo sol do sertão e um uniforme que, embora puído nas bordas, estava impecavelmente limpo. Senhor João, Roberto tentou se levantar, mas escorregou. O porteiro largou o guarda-chuva preto e segurou o bilionário pelos braços com uma força surpreendente para sua idade. O que fizeram com o senhor, meu filho? João não usou doutor ou chefe, chamou-o de filho. Eu vi o jeito que aquele pessoal do restaurante te botou para fora, igual cachorro. Eu perdi tudo, João, não tenho mais nada. Roberto repetiu a mentira, mas agora com lágrimas verdadeiras nos olhos. A rejeição de Amanda ainda queimava. João não perguntou sobre dinheiro, não perguntou sobre empresas. Ele apenas olhou nos olhos de Roberto e viu um homem quebrado. Ninguém perde tudo enquanto tiver vida, seu Roberto, disse João, com aquela simplicidade que desarma intelectuais. Vem, sai dessa chuva. A minha guarita é pequena, mas é seca. Roberto foi guiado até a pequena cabine do porteiro. O contraste era brutal. O restaurante Le Palace tinha lustres de cristal. A guarita de João tinha uma luz fluorescente que piscava e um rádio de pilha tocando sertanejo baixo. Mas ali, o ar era quente. João puxou seu único banco, um assento de plástico com um rasgo no estofado, e fez Roberto sentar. O senhor aceita um café? É de garrafa térmica, feito de manhã, mas tá quentinho. Roberto assentiu. Suas mãos tremiam ao segurar o copo americano de vidro. O café estava doce demais e morno, mas desceu como o néctar dos deuses. Eu não tenho como te pagar agora, João, disse Roberto, testando o terreno, a voz rouca. Aqueles R$ 50 que me deram, eu perdi na saída. João riu, uma risada rouca e gentil. E quem tá cobrando, homem? O senhor sempre me cumprimentou quando passava com aquele carrão preto. Tem gente que tem menos dinheiro que o senhor tinha e nem olha na minha cara. Educação a gente não compra, a gente traz de berço. O estômago de Roberto roncou alto, um som constrangedor que ecoou na guarita pequena. Ele não comia nada há 12 horas para entrar no personagem. João olhou para o relógio na parede. R$ 21. Tá na hora da minha janta. A Maria, minha velha, fez frango com quiabo hoje, mas ela sempre exagera na mão. João abriu uma mochila surrada e tirou um pote de sorvete reutilizado que servia de marmita. Ele abriu o pote. O cheiro de tempero caseiro, alho, cebola, urucum, invadiu o nariz de Roberto, despertando uma memória de infância que ele nem sabia que tinha. João pegou a tampa do pote, serviu metade da comida nela e estendeu para Roberto, ficando com um pote plástico para si. Ele não tinha talheres extras, então limpou sua própria colher com um guardanapo de papel e entregou ao bilionário. Come. Saco vazio não para em pé. Roberto olhou para a comida. Ele sabia, pelos relatórios de RH de suas empresas terceirizadas, que um porteiro como João ganhava cerca de R$ 1.400. Aquela marmita era literalmente o combustível dele para aguentar o turno da noite. Dividir aquilo era um sacrifício real. Eu não posso tirar sua comida, João. Pode e vai. Se fosse eu aí na chuva, o senhor me ajudava?
A pergunta atingiu Roberto como uma flecha. Eu ajudaria? Ele pensou. O velho Roberto, aquele que entrava no Le Palace sem olhar para o lado, ele teria ajudado. Provavelmente teria passado reto, falando ao celular, fingindo não ver a miséria alheia. A vergonha fez seu rosto queimar. Eu espero que sim, João. Eu espero que sim. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Enquanto comia aquele frango simples, Roberto sentiu algo que não sentia nos jantares de $1000 com investidores. Gratidão genuína. Sabe, seu Roberto, João começou limpando o molho do canto da boca. A vida é uma roda gigante. Hoje o senhor está embaixo, amanhã está em cima. O importante é não deixar a graxa da engrenagem sujar seu coração. Eu estou aqui há 20 anos. Já vi muito doutor subir e cair. O que fica é quem ficou do teu lado quando a roda travou lá embaixo. Roberto parou de comer. Ele olhou através do vidro sujo da guarita. Do outro lado da rua, no Le Palace, ele viu Amanda beijando Ricardo. Um beijo longo, apaixonado. O luto pela falência do noivo durou menos de 1 hora. A raiva tentou subir, mas foi sufocada pela serenidade daquele porteiro. João, por que o senhor trabalha à noite? Roberto perguntou, mudando o foco para controlar a emoção. Minha neta, a Clarinha, ela tem um problema nos ossos. Precisa de uma cirurgia que o SUS está demorando para marcar. O médico disse que se não operar logo, ela pode não andar mais. Então eu pego os turnos da noite para ganhar o adicional noturno. Cada centavo conta, né? Faltam uns R$12.000 ainda. Mas Deus proverá. R$12.000. Roberto gastava isso em uma garrafa de vinho. Ricardo gastava isso em uma noite de pôquer. E aquele homem estava dividindo sua janta com um estranho, enquanto trabalhava dobrado para salvar as pernas da neta. Roberto sentiu o peso do celular descartável no bolso interno da jaqueta. Ele também tinha seu smartphone real escondido na meia, conectado às suas contas offshore. Ele poderia transferir 12 milhões, agora mesmo. Mas o plano não era apenas caridade, era justiça. E a justiça precisava ser completa. Ele limpou a boca e devolveu a colher. Estava delicioso, João. O melhor jantar que tive em anos. Que isso é comida de pobre, mas feita com amor. João sorriu, recolhendo os potes. Nesse momento, um carro esportivo preto freou bruscamente na frente do Le Palace. Era o carro de um concorrente de Roberto, um tubarão do mercado imobiliário que vinha tentando comprar o quarteirão inteiro. Ricardo saiu do restaurante correndo para cumprimentá-lo, com o mesmo sorriso falso que dera a Roberto anos atrás. Roberto se levantou do banco de plástico. Sua postura mudou. Os ombros, antes curvados pela derrota, se endireitaram. O olhar de cachorro abandonado sumiu, dando lugar ao olhar frio e calculista do homem que construiu um império do nada. Senhor João, disse Roberto, sua voz agora firme, sem nenhum traço de choro. O senhor tem um terno? João piscou, confuso com a mudança repentina de tom. Tenho o do meu casamento. Tá meio velho, guardado no armário aqui dos funcionários. Uso para ir na igreja domingo. Por quê? Vista ele. Agora. Mas, seu Roberto, eu tô no turno, não posso. Roberto virou-se para ele. Havia uma autoridade natural emanando dele que fez João paralisar. João, confia em mim. A roda gigante girou. E ela acabou de chegar no topo para você. Roberto sacou o smartphone real de dentro da meia. A tela iluminou a guarita escura. Ele digitou uma mensagem rápida. Segundos depois, o telefone da guarita tocou. Era o síndico do prédio comercial. João atendeu tremendo. Sim, seu Almeida. O quê? Liberar o porteiro? Mas agora? Um carro vai vir buscar? Sim, senhor. João desligou o telefone, pálido. O síndico disse que eu estou dispensado e que tem um carro vindo me pegar. Seu Roberto, o que o senhor fez? O senhor me fez ser demitido? O desespero na voz do velho partiu o coração de Roberto, mas ele sabia que era por um bem maior.
Não demitido, João. Promovido. Roberto sorriu, um sorriso predatório voltado para o restaurante do outro lado da rua. Coloque o terno. Nós vamos jantar. Jantar? Onde? Roberto apontou para o Le Palace, onde Ricardo e Amanda riam na janela. Vamos ensinar a eles que o fracasso tem um gosto muito amargo e que hoje à noite quem vai servir o prato frio sou eu. E João... Roberto olhou para o porteiro chocado. Pode ligar para sua esposa. Diga a ela para arrumar as malas da Clarinha. A cirurgia vai ser amanhã, no melhor hospital particular de São Paulo. João abriu a boca, mas nenhum som saiu. O som de um motor potente rugiu na rua. Uma limusine preta, escoltada por 2 SUVs blindados, parou exatamente em frente à guarita simples, bloqueando o trânsito e chamando a atenção de todos no restaurante luxuoso. O motorista, um homem gigante de terno preto, saiu e abriu a porta traseira. Ele não se dirigiu ao porteiro. Ele olhou para o homem de roupas rasgadas. Boa noite, senhor presidente. O Conselho está aguardando sua ordem para iniciar a aquisição hostil das empresas do senhor Ricardo. Roberto olhou para João, que segurava o terno velho de casamento contra o peito como um escudo. Vamos, meu amigo. A noite é uma criança e eu tenho uma mesa reservada. O interior da limusine tinha cheiro de couro novo e poder. Para senhor João, aquele ambiente era tão estranho quanto a superfície de Marte. Ele estava sentado na ponta do banco de veludo, segurando seu terno de casamento em um cabide plástico, as mãos calejadas, tremendo levemente. Seu Roberto, isso não está certo, sussurrou João, olhando para o homem que, minutos antes, comia de sua marmita num pote de sorvete. Aquele restaurante, eles não deixam gente como eu entrar, nem vestido de rei. Roberto estava terminando de limpar o rosto com uma toalha quente oferecida pelo motorista. A fuligem e a maquiagem que simulava a sujeira desapareceram, revelando a pele bem tratada, embora seus olhos ainda carregassem a fúria fria de quem foi traído. Hoje eles vão deixar, João, nem que eu tenha que comprar a porta para você passar. Roberto respondeu, abrindo o frigobar e tirando uma garrafa de água mineral. Vista o terno, por favor. Enquanto a limusine dava uma volta no quarteirão para ganhar tempo, João trocava de roupa. A cena era comovente. O terno era de um corte antigo, cinza chumbo, levemente largo nos ombros e apertado na cintura, guardado há 30 anos com naftalina. Mas quando João abotoou o paletó e ajeitou a gola da camisa branca puída, ele não parecia um porteiro. Ele parecia um homem digno. Um pai de família que lutou cada dia de sua vida. Roberto se aproximou e, com um gesto de humildade que nenhum CEO costuma ter, ajeitou a gravata torta de João. O senhor está impecável, disse Roberto. Agora, escute bem. Lá dentro, o senhor é meu convidado de honra. Se alguém olhar torto, o senhor levanta a cabeça. A vergonha não é sua, a vergonha é deles. O carro parou. Mas não parou discretamente. A escolta de SUVs bloqueou a entrada do Le Palace, piscando as luzes de alerta. O burburinho na calçada foi imediato. Clientes que esperavam no valet, garçons que fumavam na lateral, todos pararam para ver quem era a celebridade que chegava com tanto aparato. O motorista abriu a porta. Roberto desceu primeiro. Ele ainda usava a calça jeans rasgada e a jaqueta velha, criando um contraste visual bizarro e perturbador com a luxuosa limusine. Um murmúrio correu pela multidão. Não é o mendigo que foi expulso agora há pouco? Em seguida, Roberto estendeu a mão para ajudar João a descer. O porteiro pisou no tapete vermelho do restaurante, tímido, sob os flashes de alguns curiosos que sacaram os celulares. Eles caminharam em direção à entrada. Felipe, o maître, estava na porta, pálido. Ele olhava para a limusine, depois para Roberto, depois para João. O cérebro dele parecia incapaz de processar a imagem. Senhor, Roberto, Felipe gaguejou, bloqueando a passagem instintivamente. O senhor não pode voltar aqui. O senhor Ricardo foi bem claro. E trazer o porteiro do prédio vizinho?
Isso é uma violação das normas de vestimenta e... Roberto não parou de andar. Ele sequer piscou. Felipe! A voz de Roberto saiu baixa, mas carregada de uma ameaça tão palpável que o maître recuou um passo. Você tem duas opções. Sair da minha frente agora e manter seu emprego por mais 10 minutos, ou me impedir e garantir que você nunca mais sirva nem café em boteco nessa cidade. A justiça poética começava a se desenhar. Felipe, suando frio, engoliu em seco e se afastou. A porta se abriu. O salão do Le Palace estava cheio. O som de talheres de prata batendo em porcelana, risadas contidas e jazz suave preenchia o ambiente. Mas assim que Roberto e João entraram, o silêncio se espalhou como uma onda, mesa por mesa, até que todo o restaurante estivesse olhando para a dupla improvável. Um bilionário vestido de mendigo e um porteiro com terno de naftalina. Roberto caminhou direto para a mesa central, a mesa onde sua vida anterior acontecia. Ricardo estava servindo mais champanhe para o novo investidor tubarão. Amanda ria alto, com a cabeça jogada para trás, exibindo o colar de diamantes que Roberto lhe dera no aniversário. Com licença, disse Roberto, parando ao lado da mesa. Amanda parou de rir instantaneamente. Ricardo derrubou um pouco de champanhe na toalha branca. Você de novo? Ricardo se levantou, o rosto vermelho de raiva e álcool. Felipe, segurança! Eu disse para tirar esse lixo da minha vista. Como você deixou ele entrar? O lixo! Roberto interrompeu calmo, apontando para si mesmo. Acabou de comprar o prédio. E o restaurante. Um silêncio mortal caiu sobre a mesa. O investidor tubarão, que assistia a tudo curioso, ergueu uma sobrancelha. O quê? Ricardo riu nervoso. Você está delirando, Beto. O estresse da falência derreteu seu cérebro. Você não tem onde cair morto. Será? Roberto tirou o smartphone do bolso. Ele colocou o aparelho no centro da mesa no viva voz. Pode falar, doutora Helena. A voz da advogada-chefe de Roberto, conhecida e temida por todos naquela mesa, ecoou cristalina pelos alto-falantes. A transação foi concluída há 3 minutos, Sr. Roberto. A holding que controlava o imóvel do Le Palace aceitou a oferta à vista. O senhor é o novo proprietário legal de todo o complexo. Além disso, a ordem de bloqueio das contas corporativas do senhor. Ricardo, devido à cláusula de má conduta no contrato social que vocês assinaram, já foi executada. O rosto de Ricardo drenou de toda a cor. Ele parecia uma estátua de cera derretendo. Amanda levou a mão à boca, os olhos arregalados, alternando entre o telefone e o mendigo à sua frente. Isso é mentira. Ricardo tentou, mas sua voz falhou. Ele puxou o próprio celular, tentando acessar o aplicativo do banco. Seus dedos tremiam tanto que ele errou a senha 2 vezes. Quando finalmente entrou, a mensagem na tela fez seus joelhos cederem. Conta bloqueada. Saldo indisponível. Mas ninguém esperava que a falência fosse apenas uma auditoria de caráter, disse Roberto, usando o gancho narrativo perfeito. Eu não perdi um centavo, Ricardo. Minhas contas offshore estão intactas. Eu só queria saber quem estaria comigo se o dinheiro sumisse. Ele se virou para Amanda. Ela já estava chorando, lágrimas pretas de rímel escorrendo pelo rosto perfeito. Amor, Roberto, por favor. Ela tentou pegar a mão dele, a mesma mão que ela evitara tocar lá fora. Você sabe que eu estava nervosa. Eu só queria o nosso bem. Eu estava com medo. Roberto puxou a mão suavemente, como se tocasse em algo contaminado. Você não estava com medo, Amanda. Você estava com nojo. Ele apontou para a janela, para a rua chuvosa, onde ele estivera minutos antes. Sabe quem não teve nojo? Sabe quem me ofereceu a própria comida, mesmo ganhando em 1 mês o que você gasta em um almoço? Roberto colocou a mão no ombro de Sr. João, que assistia a tudo encolhido, tentando ficar invisível dentro de seu terno largo. Este homem, Sr. João, o homem que vocês provavelmente nunca olharam nos olhos em 10 anos frequentando este bairro.
Roberto fez um sinal para um garçom que estava paralisado, próximo à mesa com uma bandeja. Garçom, por favor, traga o cardápio para o meu amigo e traga uma cadeira extra. O senhor João vai jantar conosco. Roberto olhou para Ricardo e o investidor. Na verdade, acho que esta mesa está muito cheia. Ricardo, Amanda, vocês podem se retirar. O jantar agora é para gente honesta. Você não pode fazer isso. Ricardo gritou, tentando recuperar alguma autoridade, mas atraindo apenas olhares de reprovação de todo o restaurante. As pessoas começavam a entender o que estava acontecendo. O contraste de poder havia se invertido completamente. Eu posso. Eu sou o dono. Roberto sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. E, Ricardo, a conta do champanhe que você bebeu vai chegar na sua casa. E eu sei que você não vai conseguir pagar hoje. O investidor Tubarão, percebendo que o barco de Ricardo estava afundando, levantou-se calmamente, abotoou o terno e estendeu a mão para Roberto. Senhor Roberto, sempre admirei sua astúcia. Se precisar de um novo sócio, sabe onde me encontrar. O investidor saiu, deixando Ricardo e Amanda sozinhos, humilhados, no centro do palco que eles mesmos montaram. Sem alternativa, sob os sussurros e risadinhas dos outros clientes, o casal de ouro teve que caminhar até a saída, passando por João. Pela primeira vez na vida, Ricardo olhou para o porteiro. Mas João não olhou de volta com raiva. Ele olhou com pena. Quando eles saíram, Roberto sentou-se na cadeira de veludo, suspirando profundamente. A adrenalina estava baixando, dando lugar a uma exaustão emocional profunda. Ele olhou para João, que ainda estava de pé, segurando o encosto da cadeira como se fosse uma boia em alto mar. Senta, João, por favor. O porteiro sentou-se devagar. Ele olhou para os talheres de prata, para os cristais e depois para Roberto. Seu Roberto, o senhor é louco, disse João. E um sorriso nervoso escapou. Rico e louco. Roberto riu, uma risada verdadeira dessa vez. Talvez, João. Talvez, mas agora vamos ao que interessa. Roberto pegou o cardápio, mas não o abriu. Ele se inclinou sobre a mesa, focado. A cirurgia da Clarinha. Eu falei sério. Eu sei que falou, doutor, mas eu não posso aceitar. É dinheiro demais. Eu não fiz nada demais, só dividi minha boia fria. Você fez o que ninguém mais fez. Você me viu como humano. Roberto baixou o tom de voz, entrando na zona de conexão emocional imediata. João, eu tenho bilhões, mas eu sou sozinho. Meus pais morreram quando eu tinha 20 anos. Eu construí tudo isso achando que o dinheiro traria pessoas boas para perto, mas ele só trouxe tubarões. Roberto fez uma pausa, olhando para o nada, lembrando de algo doloroso. Sabe por que eu fiz esse teste hoje? Não foi só por causa da fusão da empresa. Ele olhou fundo nos olhos de João. Foi porque semana passada eu fui diagnosticado com uma coisa. Uma coisa que o dinheiro resolve, se for pego no início, mas que me fez pensar, se eu morresse amanhã, quem choraria no meu enterro? A Amanda choraria pela herança. O Ricardo choraria pela empresa. Mas quem choraria pelo Roberto? A revelação pairou no ar. A vulnerabilidade do homem mais rico da sala tocou João profundamente. Eu sinto muito, meu filho, disse João, esquecendo o doutor novamente. É grave, curável, mas assustador. Roberto balançou a cabeça, afastando o pensamento. Mas hoje à noite não é sobre doenças, é sobre a Clarinha. Amanhã de manhã, o melhor ortopedista infantil do país vai estar esperando ela no Hospital Sírio-Libanês. Tudo pago. Cirurgia, recuperação, fisioterapia e uma casa nova para vocês, sem escadas, para ela se recuperar bem. João começou a chorar. Não um choro discreto, mas um choro de quem segurou o mundo nas costas por tempo demais e finalmente pôde soltar. Ele cobriu o rosto com as mãos calejadas, soluçando baixinho. O restaurante inteiro, que fingia não olhar, agora observava abertamente, comovido. Mas tem uma condição, disse Roberto, entregando um lenço de linho para o amigo.
João levantou os olhos vermelhos e úmidos. Qual? Eu faço qualquer coisa. Limpo o chão da sua empresa, lavo seus carros. Não, Roberto sorriu. A condição é que você peça o prato mais caro desse cardápio e que nunca mais me chame de doutor. É Roberto. João fungou, limpou os olhos e abriu o cardápio de couro. Ele olhou os preços, arregalou os olhos e depois olhou para Roberto. Rapaz, com o preço desse caviar beluga dava para comprar cesta básica para o meu bairro todo. Então peça 2. Roberto riu. Um para a gente comer e o valor de outros 1.000 nós vamos doar para o seu bairro amanhã. O que acha? João sorriu. Um sorriso que iluminou o rosto cansado. Fechado. Roberto. Eles brindaram. Água mineral para Roberto, uma taça de vinho tinto para João, que ele segurava com as 2 mãos, com medo de derrubar. Parecia o final feliz perfeito. A justiça foi feita, a neta seria salva, o vilão foi punido. Mas o que Roberto não sabia, o que ele não poderia prever, é que a auditoria de caráter que ele fez com Ricardo revelaria algo muito mais sombrio do que apenas ganância. Enquanto eles jantavam, o celular de Roberto vibrou com uma mensagem criptografada de seu chefe de segurança. Senhor, analisamos os arquivos do laptop do Ricardo enquanto bloqueávamos as contas. O senhor precisa ver isso. Não é só desvio de dinheiro. Tem a ver com o acidente dos seus pais, 15 anos atrás. O sangue de Roberto gelou. O sorriso desapareceu. O jantar da vitória acabara de se transformar no prelúdio de uma guerra. O silêncio dentro da limusine, que antes era confortável, tornou-se sufocante. A mensagem no celular de Roberto brilhava como um farol de perigo na escuridão. Tem a ver com o acidente dos seus pais. Roberto sentiu o gosto metálico do caviar voltar à boca, amargo. Ele olhou para Sr. João. O porteiro estava sorrindo, admirando a paisagem da cidade pela janela escurecida, segurando uma sacola com os restos do jantar que ele pediu para levar para a esposa. A inocência daquele homem contrastava violentamente com o inferno que acabara de se abrir no peito de Roberto. Senhor João! A voz de Roberto saiu rouca, quase irreconhecível. A noite acabou. João virou-se, o sorriso murchando instantaneamente ao ver a palidez do amigo. Aconteceu alguma coisa com a Clarinha? O hospital ligou? Não, é algo pior. Roberto bateu no vidro divisório do motorista. Mude a rota. Vamos para o escritório central. Agora! E avise a segurança para isolar o andar da presidência. O motorista, treinado para não fazer perguntas, fez uma manobra brusca, jogando a limusine numa curva fechada. O pneu cantou no asfalto molhado. Roberto, o senhor está me assustando, disse João, segurando firme no banco. O que foi que deu nessa mensagem? Roberto não conseguia falar. Sua mente foi puxada violentamente para 15 anos atrás. Flashback emocional. Ele tinha 20 anos. Era uma noite chuvosa, igual a esta. Seus pais, fundadores do Império, estavam indo para uma festa de caridade. Roberto não quis ir. Preferiu ficar jogando videogame com Ricardo. Ricardo, seu irmão de criação, o amigo que sempre estava lá. Ele se lembrava do telefone tocando, da voz do policial. Falha nos freios, disseram. Perda total. Ele se lembrava de chorar no ombro de Ricardo no enterro. Ricardo segurou sua mão e disse: Eu vou cuidar de tudo, Beto. Eu sou sua família agora. E Roberto acreditou. Ele entregou a confiança, a amizade e a gestão de parte da frota da empresa para Ricardo. A limusine freou bruscamente na entrada da torre corporativa de Roberto. João, fique no carro. Eu volto logo, ordenou Roberto, abrindo a porta antes mesmo do veículo parar totalmente. Nem pensar. João desceu logo atrás, com dificuldade por causa do terno apertado, mas com uma determinação ferrenha. O senhor me tirou da minha guarita, me deu comida de rei, e agora tá com essa cara de quem vai fazer uma besteira. Eu não saio do seu lado. Roberto não tinha tempo para discutir. Ele passou pela segurança biométrica como um furacão, com João em seu encalço.
O elevador privativo subiu 40 andares em segundos. Ao chegarem na sala da presidência, a equipe de segurança cibernética já estava lá. 3 homens e a doutora. Helena, a advogada, olhavam para um monitor grande na parede com expressões graves. "Mostrem!" ordenou Roberto, jogando a jaqueta molhada no chão. "Senhor, é pesado", avisou o chefe de segurança. "Mostrem!" Roberto gritou, sua voz ecoando pelo vidro e aço do escritório. O chefe de segurança digitou um comando. Um documento antigo, digitalizado, apareceu na tela. Era uma ordem de serviço da oficina mecânica que atendia a frota da família, datada de 2 semanas antes do acidente. No rodapé havia uma observação técnica. Pastilhas de freio do Mercedes S-Class comprometidas. Recomenda-se troca imediata e revisão do sistema hidráulico. Logo abaixo, uma carimbo vermelho de negado e uma anotação manuscrita. Adiar manutenção para o próximo trimestre. Custo desnecessário agora. Assinado Ricardo M. E havia mais. Um e-mail recuperado enviado de Ricardo para o chefe da oficina na época. "Se o velho reclamar do barulho, diz que é normal. Economize onde der. Estou precisando desviar aquele fluxo de caixa que conversamos." A revelação da tragédia atingiu Roberto como um tiro físico. Ele recuou 2 passos, esbarrando na mesa de mogno. Ricardo não tinha assassinado seus pais com uma arma. Ele os matou por ganância. Ele os matou para economizar alguns milhares de reais que ele estava desviando para pagar dívidas de jogo. E pior, ele passou 15 anos abraçando Roberto, passando natais com ele, chamando-o de irmão. Um grito primitivo, gutural, rasgou a garganta de Roberto. Ele pegou um vaso de cristal pesado de cima da mesa e o arremessou contra a parede. O estilhaço voou para todos os lados. "Aquele miserável! Ele matou eles! Ele estava do meu lado no enterro!" Roberto gritava, derrubando cadeiras, varrendo papéis da mesa. A fúria era cega, incontrolável. Os seguranças deram um passo para trás com medo. A doutora Helena se encolheu. Mas Sr. João não recuou. Roberto correu para o cofre camuflado atrás de um quadro. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ele digitava a senha. O cofre se abriu. Lá dentro, uma pistola Glock preta, registrada, que ele mantinha para emergências extremas. Ele pegou a arma. O metal estava frio. "Onde ele mora agora? Nos jardins, não é?" Roberto engatilhou a arma. Seus olhos estavam injetados de sangue. "Eu vou acabar com isso hoje, olho por olho." "Roberto, não!" Doutora Helena gritou. "Você vai preso! É isso que ele quer! Eu não me importo. Eu tenho dinheiro para os melhores advogados. Ele tirou meus pais de mim." Roberto caminhou em direção à porta, a arma firme na mão. Ele não era mais o empresário. Era o órfão ferido, buscando sangue. Ninguém ousava entrar na frente dele. Os seguranças eram pagos para protegê-lo, não para desarmá-lo. Quando ele chegou à porta do escritório, uma mão calejada e firme segurou seu pulso. Não com violência, mas com uma firmeza de rocha. "Solta, João!" Roberto rosnou sem olhar para trás. "Não me obrigue a te machucar. O senhor vai ter que atirar em mim primeiro", disse João, com a voz calma, mas carregada de autoridade. Roberto virou-se. O porteiro, com seu terno de casamento velho, olhava nos olhos do bilionário. Eles estavam a centímetros um do outro. O contraste era absoluto, a fúria assassina contra a serenidade sofrida. "Você não entende, João!" Roberto gritou, lágrimas de ódio escorrendo. "Ele matou minha mãe. Ele matou meu pai por dinheiro de pinga. Ele mentiu para mim a vida toda. Eu entendo, meu filho. Eu entendo mais do que o senhor imagina." João não soltou o pulso de Roberto. "Há 20 anos, um motorista bêbado atropelou meu filho mais velho, o pai da Clarinha. O homem era rico, influente, não passou um dia na cadeia." Roberto parou. A informação o pegou de surpresa. Momento de vulnerabilidade máxima. "Eu queria matar ele", continuou João, seus olhos enchendo de lágrimas, mas sem desviar o olhar.
Eu fui até a casa dele com uma faca de cozinha. Fiquei esperando ele sair. Eu tinha ódio, Roberto. Um ódio que queimava meu peito, igual tá queimando o seu agora. A sala ficou em silêncio absoluto. Até o zumbido dos computadores parecia ter parado. E por que você não matou? Roberto perguntou, a voz falhando, a arma baixando alguns milímetros. Porque na hora que ele saiu, ele estava com a filha dele no colo. E eu percebi uma coisa. João soltou o pulso de Roberto e colocou a mão no ombro dele. Se eu matasse aquele homem, eu não ia trazer meu filho de volta. Eu só ia criar mais um órfão. E pior, eu ia me tornar o monstro que eu odiava. Eu ia perder a única coisa que me restava. A minha dignidade para olhar nos olhos da minha neta. João apontou para a arma na mão de Roberto. Esse ferro aí, ele não resolve a dor, ele só espalha ela. O Ricardo é um homem podre, Roberto. Se o senhor puxar esse gatilho, o senhor desce para o esgoto junto com ele. O senhor é melhor que isso. O senhor dividiu a marmita comigo. O senhor salvou a perna da minha neta. Não jogue sua alma fora por causa de um lixo como o Ricardo. Roberto tremia. A adrenalina estava lutando contra a consciência. Ele olhou para a arma, instrumento de morte. Depois olhou para as mãos de João, mãos que trabalharam a vida toda, mãos que serviram, mãos que impediram uma tragédia maior. Ele lembrou de sua mãe. Ela odiava armas. Ela sempre dizia que a verdadeira força estava na gentileza. As pernas de Roberto cederam. Ele caiu de joelhos no carpete luxuoso, soltando a arma, que bateu no chão com um baque surdo. O choro veio violento, um choro de 15 anos de solidão, de traição, de saudade. Roberto abraçou as pernas de João, como uma criança assustada, e o porteiro ali, no meio do escritório de uma multinacional, abaixou-se e abraçou o bilionário, afagando a cabeça dele como se fosse seu próprio filho. Põe pra fora, meu filho, põe pra fora, o veneno tem que sair, sussurrava João. Doutora Helena recolheu a arma discretamente e fez um sinal para os seguranças saírem da sala. Aquele era um momento sagrado. Minutos se passaram. Quando Roberto finalmente se acalmou, ele se sentou no chão, encostado na parede, exausto. João sentou ao lado dele. "O que eu faço, João?" Roberto perguntou, limpando o rosto com a manga da jaqueta rasgada. "Eu não posso deixar ele impune." "E não vai", disse João. "A justiça de Deus tarda, mas não falha, e a justiça dos homens... Bem, o senhor tem dinheiro para fazer ela andar mais rápido, não tem? Destrua ele, Roberto. Mas faça do jeito certo, tire tudo dele. A fama, o dinheiro, a liberdade. Deixe ele pobre, sozinho e esquecido. Isso dói mais num homem vaidoso do que um tiro." Roberto respirou fundo. O olhar de assassino havia sumido, substituído por uma determinação fria e estratégica de um enxadrista. Decisão de aceitar, segunda chance, caminho certo. "Helena!" Roberto chamou, a voz firme. A advogada reapareceu na porta. "Sim, Roberto. Quero que você acione a Polícia Federal agora. Entregue todas as provas, o desvio de dinheiro, a falsificação de documentos, a negligência criminosa que causou as mortes. E quero que congele tudo o que ele tem. Quero que ele não tenha dinheiro nem para comprar um chiclete quando o sol nascer. Já estou preparando a papelada. O mandado de prisão deve sair em algumas horas", respondeu Helena. Roberto levantou-se e ajudou João a se levantar. "Obrigado, João. Você salvou minha vida hoje, de novo. É para isso que servem os amigos. Uai!" João sorriu. Mas a paz durou pouco. O celular de João, que estava no bolso do terno velho, tocou. Era um número desconhecido. João atendeu, confuso. "Alô?" A expressão de João mudou de confusão para terror absoluto em um segundo. Seus olhos se arregalaram. A cor fugiu de seu rosto. "O quê? Quem está falando?" João gritou para o telefone. "Não! Não toca nela!" Roberto segurou o braço de João. "O que foi? Quem é?" João deixou o telefone cair no carpete, as mãos tremendo incontrolavelmente. Era a voz do Ricardo.
João sussurrou em choque. Ele disse... Ele disse que sabia que a gente ia descobrir. Ele disse que tem gente vigiando minha casa. Ele disse que se a polícia bater na porta dele, a Clarinha sofre um acidente. O ar gelou na sala. A ameaça havia escalado. Ricardo não era apenas um ladrão covarde. Ele era um psicopata encurralado. Ele não fugiu. Ele contra-atacou no ponto mais fraco. Roberto pegou o celular do chão. A chamada já tinha sido encerrada. A fúria voltou, mas dessa vez era diferente. Não era a fúria quente e descontrolada de antes. Era uma fúria gélida, focada, letal. A fúria de um protetor. Roberto olhou para João, que estava prestes a desmaiar de pavor. João, escute-me. Roberto segurou o rosto do amigo com as duas mãos. Ninguém encosta na Clarinha. Eu juro pela memória dos meus pais. Ninguém. Ele virou-se para o chefe de segurança. Ative o protocolo fantasma. Chame a equipe tática privada. Não vamos esperar a polícia. A polícia tem burocracia. Nós temos recursos. Roberto caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada, onde em algum lugar um monstro ameaçava uma criança inocente. Ricardo quer jogar sujo? Roberto sussurrou para o vidro. Ótimo. Ele acabou de convidar o diabo para dançar. Vamos caçar esse desgraçado. A noite de São Paulo se transformou em um borrão de luzes de neon e chuva, batendo no vidro blindado. Roberto não estava mais na limusine. Agora ele estava dentro de uma van tática preta, sem marcação, cercado por 4 ex-militares de elite que compunham sua segurança privada nível fantasma. Monitores brilhavam nas paredes do veículo, mostrando mapas de satélite e interceptações de áudio. No meio daquele aparato de guerra de milhões de dólares estava Sr. João. Ele ainda usava seu terno de casamento cinza, mas agora, por cima do paletó apertado, vestia um colete à prova de balas pesado. Ele parecia pequeno entre os gigantes armados, mas seus olhos não mostravam medo por si mesmo, mostravam pânico pela neta. Estamos chegando na comunidade, senhor, anunciou o líder tático, um homem chamado Santos. O sinal do celular que ligou para o Sr. João triangulou perto da casa dele. Temos 2 alvos identificados na porta, armados. Roberto olhou para João. O porteiro segurava um terço velho nas mãos trêmulas. João, Roberto chamou, sua voz firme, cortando o zumbido dos equipamentos. Escute, eles estão usando sua casa porque acham que você é fraco. Acham que você é apenas o porteiro. Mas hoje você é o guia. Nós temos as armas, mas você conhece os becos, você conhece os vizinhos. Nós precisamos de você. João beijou o crucifixo e o guardou no bolso do colete. Ele respirou fundo, o ar chiando nos pulmões cansados. A Clarinha dorme no quarto dos fundos, a janela dá para a laje do vizinho, o seu Zé. Se eles entrarem pela frente, ela não tem para onde correr. Então nós não vamos entrar pela frente, Roberto disse, levantando-se e checando o próprio equipamento. Ele não carregava um fuzil, mas tinha a Glock na cintura e um comunicador no ouvido. Ele não ficaria na van. Santos, plano B, entrada silenciosa pelos fundos. João vai na frente comigo. Senhor, é muito arriscado o principal ir a pé, protestou Santos. Aquele homem ameaçou uma criança. O risco deixou de ser uma variável. Roberto retrucou com um olhar que encerrou a discussão. Vamos. A van parou em uma rua escura, a 2 quarteirões da casa de João. A chuva havia diminuído para uma garoa fria. O grupo desembarcou em silêncio absoluto. Para Roberto, aquele ambiente era alienígena. Becos estreitos, cheiro de esgoto a céu aberto misturado com comida frita, emaranhados de fios elétricos, os gatos cobrindo o céu como teias de aranha. Mas para João, aquele era o seu mundo, e foi aí que a inversão de papéis aconteceu. Os operativos de elite, com seus visores noturnos, hesitaram na primeira bifurcação do beco. O GPS falhava ali. Por aqui, sussurrou João, tomando a frente. Ele não andava como um homem velho agora. Ele andava como alguém que protege sua matilha.
Aquele cachorro ali late para estranhos. Temos que passar pelo muro da Dona Maria. João guiou a equipe de milhões de dólares através de um labirinto de tijolos expostos e escadas irregulares. Roberto o seguia, impressionado. No escritório, João era invisível. Ali, ele era o mestre do terreno. O respeito de Roberto pelo amigo crescia a cada passo na lama. Eles chegaram à laje do vizinho, seu Zé. De lá, tinham visão da casa humilde de João. Uma construção simples de 2 cômodos com telhas de amianto. 2 homens estavam na varanda, fumando. Um deles exibia uma pistola na cintura. Dentro da casa, uma luz fraca estava acesa. A sombra de alguém grande passava pela janela do quarto de Clarinha. O coração de Roberto parou por um segundo. "Tem alguém lá dentro com ela?" sussurrou Roberto no comunicador. "Santos, neutralizar os vigias." Agora, a ação foi cirúrgica. 2 estalos abafados pelos silenciadores e os homens na varanda caíram como sacos de batata, dopados por dardos tranquilizantes de ação rápida. Roberto não queria mortes na porta de João se pudesse evitar. "Vamos!" Roberto saltou o muro baixo, aterrissando no quintal de terra batida. João veio logo atrás, ignorando a dor nos joelhos. Eles correram para a porta dos fundos. Estava trancada. "A chave?" "Eu não tenho a chave dos fundos." João entrou em pânico, tateando os bolsos. Lá dentro, um grito abafado de criança. "Clarinha!" Roberto não esperou. Ele não usou técnica. Ele usou a raiva. Ele recuou 2 passos e chutou a porta de madeira velha com toda a força que tinha. A madeira podre cedeu, estilhaçando a fechadura. Roberto invadiu a cozinha pequena, a arma em punho. A cena que ele viu congelou seu sangue. Um homem corpulento, usando uma balaclava, segurava uma menina de uns 8 anos pelo braço. Clarinha chorava, mas o homem tapava sua boca com uma mão enluvada. Na outra mão, ele segurava um celular, filmando a menina. "Larga ela!" gritou João, entrando na cozinha como um touro enfurecido. O avô gentil havia desaparecido. Em seu lugar estava uma fera. O bandido se assustou com a invasão repentina. Ele soltou a menina e puxou uma faca de combate do cinto, já que não teve tempo de sacar a arma. "Fica longe, velho, ou eu furo ela!" Roberto apontou a arma. Sua mão tremia levemente. Ele nunca tinha atirado em uma pessoa. Alvos de papel no clube de tiro eram uma coisa. Carne e osso, com uma criança no meio, era outra. "Solte a garota e você sai vivo", disse Roberto a voz fria. O bandido riu por trás da máscara. "Você não tem coragem, playboy. Eu vejo na sua cara. Você treme." O bandido avançou um passo em direção a Clarinha, a faca brilhando na luz fraca. Roberto hesitou. O medo de acertar a menina o paralisou por uma fração de segundo. Foi o suficiente para João agir. O porteiro não tinha treinamento tático. Ele não tinha arma de fogo, mas ele tinha uma panela de pressão velha, cheia de feijão que estava de molho em cima do balcão. Com um grito que misturava pavor e coragem, João agarrou a panela pesada e a arremessou, não com técnica, mas com desespero. A panela voou pela cozinha pequena e atingiu o bandido em cheio na lateral da cabeça. O som de metal contra crânio foi horrível. O homem cambaleou, atordoado, a faca caindo de sua mão. "Agora, Roberto!" gritou João, se jogando na frente da neta para protegê-la com o próprio corpo. Roberto não hesitou mais. Ele avançou e desferiu uma coronhada com a pistola na têmpora do bandido já tonto. O homem desabou no chão, inconsciente. O silêncio voltou à cozinha, quebrado apenas pelo choro soluçante de Clarinha. João abraçou a neta no chão, chorando junto com ela. "Vovô tá aqui, minha princesa, vovô tá aqui. Acabou." Roberto encostou-se na pia, respirando com dificuldade. A adrenalina estava baixando, deixando seus joelhos fracos. Ele olhou para João, aquele senhor de idade, no chão sujo, protegendo o que mais amava. Roberto percebeu ali, naquele chão de cimento queimado, que toda a sua fortuna de bilhões nunca tinha comprado um momento de amor tão puro e feroz quanto aquele.
Ele sentiu uma pontada de inveja e depois uma onda avassaladora de respeito. A equipe tática de Santos entrou na casa segundos depois, varrendo o perímetro e algemando os invasores. "Área limpa, senhor. O local está seguro", informou Santos. Roberto guardou a arma. Ele se aproximou de João e Clarinha. A menina, magra e com olhos grandes e assustados, olhava para Roberto com curiosidade. Ele era o estranho que invadiu a casa, mas estava com o avô. "Clarinha", João disse, limpando as lágrimas da menina. "Esse é o meu amigo, o Roberto. Ele veio ajudar a gente." "Ele é polícia, vô?" a menina perguntou, a voz fraca. Roberto sorriu, agachando-se para ficar na altura dela. "Não, pequena, eu sou só o cara que segura a porta para o seu avô passar." João olhou para Roberto, surpreso com a humildade da resposta. O contraste social havia desaparecido completamente. Ali eram apenas dois homens que sobreviveram. O celular do bandido caído no chão começou a tocar. Uma chamada de vídeo. Roberto pegou o aparelho. O nome na tela era Chefe. Ele olhou para João. "Leve a Clarinha para a van. A equipe médica vai examiná-la. Eu preciso atender isso." João assentiu. Ele pegou a neta no colo, apesar da dor nas costas, e saiu escoltado pelos seguranças. Antes de sair, ele olhou para Roberto e disse apenas uma palavra: "Acaba com ele." Roberto deslizou o dedo na tela e aceitou a chamada. Ele virou a câmera para o próprio rosto. No visor, a cara de Ricardo apareceu. Ele estava no seu apartamento de cobertura, com um copo de uísque na mão, esperando ver uma criança chorando. Quando viu o rosto de Roberto, sujo de fuligem e suor, mas vivo e com um olhar demoníaco, Ricardo derrubou o copo. O som do vidro quebrando foi captado pelo microfone. "R. Roberto", Ricardo gaguejou. Como você cometeu o último erro da sua vida, Ricardo", disse Roberto num tom baixo e terrível. "Você mandou atacar a família do único homem honesto que eu conheço." "Beto, espera! Vamos conversar. Eu posso explicar, foi um mal-entendido. Eu só queria dar um susto." Ricardo começou a entrar em pânico, recuando no vídeo. "Não há mais conversa." Roberto caminhou até o bandido inconsciente no chão e virou a câmera para mostrá-lo algemado. "Seus homens falharam. A polícia tem as provas do acidente dos meus pais. E eu tenho a motivação que me faltava." Roberto aproximou o rosto da câmera novamente. "Olhe pela sua janela, Ricardo." "O quê?" "Olhe para baixo." No vídeo, viu-se Ricardo correr até a janela de vidro de sua cobertura. Roberto não precisava estar lá para saber o que Ricardo estava vendo. Ele havia ordenado que os drones de vigilância da sua empresa de segurança, equipados com holofotes potentes, cercassem a cobertura de Ricardo. Na tela do celular, o rosto de Ricardo foi iluminado por luzes fortes, brancas e cegantes, vindas de fora. "Você está cercado", disse Roberto. "Não pela polícia. Ainda não, mas pelos meus olhos. Você não sai daí, você não foge. Você vai ficar aí, preso na sua gaiola de ouro, vendo as luzes até que as sirenes cheguem. E eu garanto a você, a prisão vai ser o lugar mais seguro para onde você vai. Porque se eu te encontrar na rua..." Roberto desligou a chamada sem esperar resposta. Ele jogou o celular do bandido na pia cheia de água. Quando Roberto saiu da casa, a chuva havia parado. O ar estava fresco. Na van, Clarinha já estava rindo, segurando uma barra de chocolate que um dos soldados durões havia magicamente encontrado no bolso. João estava sentado na porta lateral da van, sem o colete, com o terno de casamento amassado, mas com uma expressão de paz que Roberto nunca tinha visto. Roberto sentou-se ao lado dele na calçada. Dois mundos que colidiram e agora estavam unidos. "Ela está bem?" perguntou Roberto. "Tá sim. Criança é forte. Mais forte que a gente", respondeu João. Ele tirou um maço de cigarros amassado do bolso, mas não acendeu. Apenas girou o cigarro entre os dedos.
Obrigado, Roberto. O Senhor salvou a minha vida inteira. Você salvou a minha primeiro, João. Roberto olhou para as estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens. Se você não tivesse me dado aquela marmita, eu teria ido para casa, bebido até apagar, e o Ricardo teria me matado dormindo ou roubado tudo sem eu ver. Sua bondade foi o que desarmou a bomba. João sorriu, um sorriso tímido. Sabe, quando o senhor apareceu lá no prédio todo-poderoso, eu sempre achei que o senhor fosse, desculpe a palavra, um babaca. Roberto gargalhou. Foi a primeira risada leve da noite. E eu era, João. Eu era um completo babaca. Eu precisava perder tudo de mentira para ganhar algo de verdade. Roberto colocou a mão no ombro do amigo. A cirurgia da Clarinha está marcada para as 07h da manhã. E eu vou estar lá na sala de espera com você. Não como patrão, como padrinho. Se você aceitar, claro. Os olhos de João marejaram novamente. Padrinho? O senhor quer ser padrinho da neta de um porteiro? Eu ficaria honrado. Eles apertaram as mãos. Não um aperto de mão de negócios, frio e rápido, mas um aperto firme, longo, de irmãos de guerra. O rádio de Santos chiou. Senhor, a Polícia Federal acabou de entrar no prédio do alvo. Ricardo foi detido. Ele tentou subornar os agentes. Foi algemado gritando seu nome. A notícia trouxe um alívio físico. O peso de 15 anos de mentiras começou a se dissolver. A justiça não foi apenas poética, foi real. Vamos sair daqui, João, disse Roberto, levantando-se e limpando a poeira da calça de grife rasgada. Temos um hospital para ir, e acho que preciso de roupas novas. Esse visual falido já deu o que tinha que dar. João riu, levantando-se também. Ah, não sei não, seu Roberto. A jaqueta rasgada deu um charme. Ficou parecendo galã de novela das 8 que sofre por amor. Os dois caminharam para a van, rindo, enquanto os vizinhos da comunidade começavam a sair de suas casas, curiosos com a movimentação. Eles viam o porteiro João entrando num carro de luxo com um homem que parecia importante. A fofoca correria solta pela manhã, mas a verdade pertencia apenas aos dois. Mas a história ainda não tinha acabado. Ricardo estava preso, sim, mas o império de Roberto estava ferido. A traição de Ricardo deixou rombos financeiros, contratos quebrados e uma reputação manchada. E havia a doença de Roberto, o diagnóstico que ele mencionou no restaurante. Enquanto a van se afastava, Roberto olhou para Clarinha dormindo no colo do avô. Ele tinha dinheiro, tinha poder e agora tinha vingança. Mas ele tinha tempo. O final da história precisava ser sobre legado, sobre o que deixamos para trás quando as luzes se apagam. Roberto pegou seu tablet. Ele abriu um arquivo novo. Título: Projeto Fênix. João, Roberto chamou. O que você faria se tivesse todo o dinheiro do mundo? Além de curar a Clarinha? João pensou por um momento, olhando para as ruas pobres passando pela janela. Eu? Eu faria uma escola aqui no bairro, uma escola que ensinasse os moleques a não entrar pro crime, que desse comida de verdade, não só bolacha, porque a fome, Roberto, a fome faz a gente fazer besteira. Se eu pudesse, eu acabava com a fome dessa molecada. Roberto sorriu. Seus dedos começaram a digitar rapidamente no tablet. Então comece a sonhar, sócio. Porque amanhã, depois da cirurgia, nós temos trabalho a fazer. O cheiro de hospital costumava causar náuseas em Roberto. Lembrava a morte dos pais, o frio do necrotério, a solidão das salas de espera VIPs onde ninguém se importava de verdade. Mas naquela manhã de terça-feira, sentado numa cadeira de plástico azul na recepção do SUS, sim, ele exigiu acompanhar o processo pelo sistema misto para entender a realidade, embora tivesse pago a equipe particular para operar ali mesmo. O cheiro era diferente. Cheirava a esperança. Eram 11h da manhã, quando o médico saiu do centro cirúrgico. Família de Clara Ferreira? João levantou-se num pulo. O terno de casamento, agora limpo e passado, embora ainda velho, parecia um manto real.
Roberto levantou-se logo atrás, a mão no ombro do amigo. Somos nós, disse Roberto, o avô e o padrinho. O médico sorriu por trás da máscara. A cirurgia foi um sucesso absoluto. Corrigimos a deformidade óssea. Com fisioterapia, ela vai correr antes do próximo aniversário. João não gritou. Ele apenas desmoronou. Seus joelhos cederam e ele caiu sentado na cadeira, cobrindo o rosto, o corpo sacudindo em soluços silenciosos. Roberto sentou-se ao lado dele e o abraçou. Não havia palavras. O homem que tinha bilhões na conta sentiu, pela primeira vez, a riqueza indescritível de receber uma boa notícia que não fosse sobre ações da bolsa. Nos meses que se seguiram, a transformação de Roberto foi radical. Ele vendeu a cobertura, vendeu os carros esportivos, ficou apenas com um SUV blindado por segurança. Demitiu todo o conselho administrativo que fora conivente com Ricardo e recontratou funcionários antigos que haviam sido dispensados injustamente. Mas a maior mudança não foi nos negócios, foi no CEP. Roberto comprou o terreno baldio ao lado da comunidade onde João morava. Aquele terreno, antes usado para desmanche de carros e tráfico, foi limpo. Tratores chegaram. Arquitetos renomados, acostumados a desenhar arranha-céus em Dubai, foram convocados para desenhar algo muito mais importante: uma escola. O Instituto João e Roberto não era apenas uma escola, era um complexo de vida. Tinha quadras de esporte, refeitório com comida de chefe, feita com ingredientes orgânicos, consultórios médicos e dentários gratuitos. Por que o meu nome vem primeiro? João perguntou no dia da inauguração, olhando para a placa de bronze na entrada. Roberto, agora visivelmente mais magro e pálido do que há 6 meses, sorriu. Porque você entrou com o capital mais importante, João. Eu só entrei com o dinheiro. Você entrou com a alma. A inauguração foi um evento viral. A imprensa estava lá, esperando ver o bilionário excêntrico que abandonou a elite. O que viram foi um homem de jeans e camiseta, cortando a fita vermelha ao lado de um ex-porteiro e uma menina que, apoiada em muletas coloridas, dava seus primeiros passos firmes. Quando Clarinha abraçou Roberto diante das câmeras, a foto correu o mundo. Não havia legenda necessária. A imagem de um homem poderoso ajoelhado para ser abraçado por uma criança curada valia mais que qualquer relatório anual da Forbes. Mas o tempo é o único recurso que não se pode estocar. 3 anos se passaram. O Instituto prosperava. O índice de criminalidade no bairro caiu 80%. Jovens que antes seguravam fuzis agora seguravam violinos na orquestra do projeto ou tablets na sala de robótica. João se tornou a alma do lugar. Ele não era o porteiro, ele era o seu João, o diretor de operações que conhecia o nome de cada um dos 500 alunos. Ele resolvia brigas, aconselhava mães, distribuía abraços. Ele rejuvenesceu 10 anos. Roberto, por outro lado, envelheceu 20. A doença, aquela sombra que ele mencionou no restaurante, avançou. O câncer no pâncreas, silencioso e agressivo, resistiu aos tratamentos experimentais. O dinheiro comprou os melhores médicos, comprou tempo, mas não comprou a cura. Numa tarde de domingo, Roberto estava em seu escritório no instituto. A janela dava para o pátio, onde Clarinha, agora com 11 anos, corria de verdade, sem muletas, jogando futebol com os meninos. Roberto sentiu uma pontada aguda no abdômen. Ele tossiu e o lenço voltou manchado de sangue. Ele sabia. O tempo tinha acabado. João entrou na sala com 2 canecas de café. Café de garrafa térmica, doce demais, do jeito que eles gostavam. Ao ver o lenço na mão de Roberto, João parou. As canecas tremeram em suas mãos. Chegou a hora, né? Perguntou João, a voz embargada. Roberto guardou o lenço e sorriu, um sorriso fraco, mas sereno. A roda gigante girou, meu amigo. Eu estive lá embaixo, você me puxou para cima. Agora eu tenho que descer para dar lugar a outro. Não fala assim, homem! João colocou o café na mesa e segurou a mão de Roberto. As mãos do bilionário estavam frias. Você tem que ver a primeira turma se formar. Você prometeu.
Eu vou ver, João. De algum lugar eu vou ver. Roberto abriu a gaveta e tirou um envelope pardo grosso. Mas antes de eu ir, precisamos resolver a última pendência. O que é isso? Mais dinheiro? A gente não precisa de mais. O fundo perpétuo que você criou sustenta a escola por 100 anos. Isso não é para a escola. Isso é para você. João abriu o envelope. Dentro havia documentos legais. A transferência total das ações da holding de Roberto. Não para um conselho, não para um banco, para uma fundação presidida por João Ferreira. Eu não tenho herdeiros, João. Ricardo está preso e vai apodrecer lá. Meus amigos do passado sumiram quando parei de pagar as contas. Roberto olhou nos olhos do amigo. Tudo o que eu construí, todo o império, agora é ferramenta. E você é o mestre de obras. Use para construir pontes, não muros. João chorou. Não pelo dinheiro e poder que acabara de receber. Aquilo o assustava. Chorou porque entendeu que estava perdendo o irmão que a vida lhe deu tarde demais. Eu não sei se consigo fazer isso sem você, Roberto. Eu sou só um porteiro. Você nunca foi só um porteiro, João. Você foi o guardião. Você guardou a minha vida quando eu não dava valor a ela. Agora, guarde o meu legado. Roberto morreu 2 semanas depois, dormindo no quarto simples que havia montado dentro do próprio instituto. Ele não quis morrer no hospital. Quis morrer ouvindo o som das crianças brincando no pátio. O funeral não foi no cemitério da elite, onde jaziam seus pais. Foi no campo de futebol da comunidade. Ricardo, em sua cela fria na penitenciária, viu a notícia pela TV pequena do corredor. Morre o bilionário do povo, dizia a manchete. Ele viu a multidão. Milhares de pessoas. Não havia celebridades, políticos ou interesseiros. Havia gente, gente humilde, gente trabalhadora, gente que Roberto tocou. Ricardo desligou a TV e virou para a parede, sentindo a solidão absoluta que Roberto escapou. A justiça poética estava completa. Ricardo tinha a vida, mas estava morto para o mundo. Roberto estava morto, mas vivia em cada canto daquela favela. No campo de futebol, sob um sol forte, João subiu ao palco improvisado. Ele usava o mesmo terno de casamento, agora um símbolo de honra. Ao seu lado, Clarinha segurava uma rosa branca. João pegou o microfone. A multidão silenciou. O Roberto... João começou, a voz ecoando nos alto-falantes. O Roberto chegou na minha guarita, numa noite de chuva, fingindo ser pobre. Ele queria saber se alguém o amaria sem o dinheiro. João fez uma pausa, olhando para o caixão de madeira simples coberto com a bandeira do Brasil. Ele achou que o dinheiro era o que o separava das pessoas. Mas ele descobriu que o dinheiro é como a água. Se ficar parado, apodrece. Se correr, vira rio e alimenta a vida. Um amém espontâneo surgiu da multidão. Ele me deu um teto. Ele me deu a cura da minha neta. Mas o maior presente que ele me deu foi me ensinar que nunca é tarde para recomeçar. João levantou a mão para o céu. Descanse, meu amigo. A porta está aberta. Pode entrar. O patrão lá de cima está te esperando com o café pronto. Quando o caixão desceu à terra, não houve silêncio lúgubre. A orquestra de jovens do instituto começou a tocar. Não uma marcha fúnebre, mas a 9ª Sinfonia de Beethoven. O hino da alegria. Era o som da vitória. Uma jovem mulher de 21 anos caminha pelos corredores da Universidade Roberto Mendes, o novo polo educacional que cresceu ao redor do instituto original. Ela não manca. Seus passos são firmes, ecoando autoridade e gentileza. Ela carrega uma pasta de couro. Ela para diante de uma estátua de bronze no jardim central. A estátua mostra 2 homens sentados num banco de praça, dividindo uma marmita. Bom dia, Dindos, diz Clara, sorrindo para a estátua. Um senhor de cabelos totalmente brancos, caminhando com a ajuda de uma bengala elegante, aproxima-se. João, agora com 78 anos, ainda tem o brilho nos olhos. Pronta para o primeiro dia, doutora Clara? Pergunta João, cheio de orgulho.
Pronta, vô, mas estou nervosa. Assumir a presidência da fundação é muita responsabilidade. João ri, aquela mesma risada que aqueceu Roberto na noite fria 10 anos atrás. Responsabilidade é carregar cimento, minha filha. Fazer o bem não pesa. O Roberto dizia que o difícil não é assinar o cheque, é olhar no olho de quem precisa. E isso você aprendeu direitinho. Clara beija a testa do avô. O senhor acha que ele estaria orgulhoso? João olha para a estátua, depois para o céu azul e depois para os milhares de alunos que circulam pelo campus. Médicos, engenheiros, artistas, todos vindos da favela, todos filhos do sonho de Roberto. Orgulhoso? João sorri com os olhos marejados. Minha filha, ele não está só orgulhoso, ele está vivo. Olha em volta. O Roberto não morreu. Ele virou escola. Ele virou futuro. Ele virou você. Clara respira fundo, ajeita o blazer e caminha em direção ao auditório lotado para seu discurso de posse. E lá, na primeira fila, uma cadeira vazia está reservada. Sobre ela, um capacete de obra velho e uma jaqueta jeans rasgada. Símbolos de que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Mensagem final para o ouvinte. E você? Se perdesse tudo hoje, quem dividiria a marmita com você? O valor da sua vida não está no que você tem no bolso, mas no que você deixa no coração dos outros. Compartilhe essa história se você acredita que a verdadeira riqueza é o amor.